Vamos continuar com os nossos trabalhos. Eu sou o professor Gilvaldo, estamos falando especialmente para os alunos do Centro de Ensino Frei Gil, nesse período de pandemia, e nós estamos, então, gravando as nossas aulas para que nossos alunos não tenham nenhuma perda de acompanhamento de estudos, né? Então, nós pedimos aí a todos os nossos alunos que assistam às nossas aulas pregressas, especialmente aí a nossa turma do terceiro ano, nós vamos trabalhar junto com vocês aqui essa temática agora da Primeira República e os seus presidentes e suas políticas e suas medidas, tá? Nós temos aqui o primeiro presidente dessa fase oligárquica da Primeira República, foi o primeiro carinha eleito presidente aí nessa nova fase da história republicana brasileira. Então, pessoal, é super importante a gente olhar aí a figura do Prudente de Moraes. É um marco na nossa história, né? Um presidente civil. E o que é que aconteceu nesse primeiro mandato, né? Nós vamos ver a revolta de Canudos. A revolta de Canudos, ela aconteceu entre o ano de 1893 e o ano de 1897. Um conflito entre tropas do governo e sertanejos, seguidores de Antônio Conselheiro, no sertão da Bahia. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Depois não, Gilvaldo, é agora, né? Guerra de Canudos, vamos lá, gente boa. Aconteceu no sertão da Bahia, né, gente? O Arraial de Canudos, ele chegou a ter aí quase 30 mil pessoas, e o Beato Antônio Conselheiro era o líder dessa turma aí. Antônio Conselheiro era um viajante, um comerciante, um mascate, que andava aí pelo sertão e se colocou como uma pessoa chamada por Deus para liderar o povo numa espécie de messianismo, assim, eu sou chamado por Deus para salvar os verdadeiros de Deus, né? Então, o conselheiro tinha aquela visão de que a república era a besta fera, né? Era assim algo do demônio. Então, o casamento civil, por exemplo, era o sinal da besta, registro civil era sinal da besta, que não se deveria ter essas coisas na sociedade, né? Que a única coisa verdadeira era a religião, e essa religião popular, né? Contestava a miséria, né? Que foi o pano de fundo aí dessa questão de Canudos, né? A miséria da população, que é realmente gritante, especialmente no Nordeste, a concentração da riqueza na mão de poucas pessoas, concentração da terra na mão de poucas pessoas, e essa questão de que os trabalhadores não tinham como se manter. Então, eles viviam nas terras dos grandes fazendeiros, né? E trabalhavam para eles em troca de uma parte muito pequena daquilo que realmente deveria ser o valor do seu trabalho, né? Então, a maioria do povo vivia na miséria e ainda era explorado eleitoralmente naquele esquema que a gente já explicou para vocês do voto de cabresto, né? Do voto de cabresto. Então, pessoal, nós precisamos aí olhar sempre essa questão da organização de Canudos e da sua postura como sociedade alternativa. Como é que é esse negócio de sociedade alternativa? Lá a terra era comum, todo mundo era dono da terra, o trabalho era comunitário, as pessoas
se ajudavam uns aos outros, né? Então, e é claro que havia o outro lado religioso, né? Também havia as obrigações religiosas diárias, orações diárias, tudo feito aí diariamente naquele agrupamento social ali, tá? Não tinha como se livrar dessa situação de agrupamento social, de religião, né? De ficar orando o tempo todo, fazendo as rezas, e também o rígido código moral, né? A pessoa não podia, de forma alguma, infringir qualquer regra moral daquele agrupamento ali. Então, havia um fanatismo muito grande nesse sentido aí. Se você deixasse, por exemplo, se houvesse um crime, por exemplo, de roubo, adultério, essas coisas todas eram extremamente punidas, especialmente em questões de natureza sexual e de natureza econômica. Aí. Então, esses dois crimes eram considerados extremamente graves, pecados graves, pessoas eram condenadas à morte. Ao contrário, eles também eram contra as ideias da República, especialmente os impostos, e a gente já falou aqui da separação entre a Igreja e o Estado, tá bom? Então, vamos ver mais detalhes sobre a Guerra de Canudos. Canudos experimentou uma batalha assim, olha, até desigual. Né? Primeiro, o pessoal subestimou Canudos. Eles fizeram 4 expedições. Eles foram lá com uns poucos soldados e o pessoal com seus machados, as suas foices, seus facões, derrotaram esses agrupamentos do Exército Brasileiro. Depois, eles organizaram expedições maiores, né? Sendo essa última aqui realmente bem articulada, levaram canhões, metralhadoras, coisas primeira que o Brasil tinha nesse momento. Lembra que o Exército Brasileiro era muito mal aparelhado na Guerra do Paraguai. Mas aqui, depois, quando o Brasil se tornou república, se tinha aquela demanda de que não, tem que aparelhar melhor o nosso exército. E eles aparelharam o exército, mas não tinha agora mais guerra, né? Então, geralmente, isso é uma coisa comum nos nossos militares, às vezes, eles têm assim, um preparo e não tem guerra, não tem aquele combate, né? Por isso que, às vezes, os nossos militares, às vezes, têm essa vontade de ter guerra e acaba fazendo guerra contra o povo, contra o crime comum. Então, às vezes, isso aí não é muito interessante da nossa sociedade. Bom, o Euclides da Cunha, um jornalista do Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, e ele acompanhou essas expedições militares aí. Baseado nessas expedições militares, ele escreveu o livro Os Sertões, que foi um marco da nossa literatura pré-moderna no Brasil. Tá bom? Então, Canudos, ele acabou se tornando, então, aí uma referência em termos de guerra social, tá? Guerra social, o que a gente diz guerra social? É aquela guerra que tem como pano de fundo a miséria, a situação social do povo. Aqui está uma chargezinha do Antônio Conselheiro, da época lá, né? Aqui tem outra charge do Jornal Cruzeiro, aqui nos fala, então, como era a visão que a sociedade tinha do Antônio Conselheiro. Tipo assim, é um cara fanático que está liderando o povo para enfrentar canhões. Então, é praticamente apega-te à Virgem e ao Menino Jesus e, né, você vai entrar pelo cano, literalmente, né? Mas então, o conselheiro faz um discurso mais ou menos assim, né? Então, você tem fé, você não vai morrer. O mal jamais nos derrotará. A República é a besta e nós estamos com Jesus. É quase o cara que hoje desafia o coronavírus, né? Nós estamos com Jesus, nós não vamos morrer, então vamos lá em frente, né? Então, é uma fé exagerada, né? Lembra aquele filme Fé demais não cheira bem, né? Não cheira bem. Então, cuidado com essas questões aí. Antônio Conselheiro aqui, representado num filme recente, ou não tão recente assim, né? Então, tá aí cenas desse filme, de Antônio Conselheiro,
esse filme tem o José Wilker fazendo o papel de Antônio Conselheiro, né? Então tá aí, acho que aqui tem um cartazinho dele aqui. Aí, a Cláudia Abreu, Paulo Betti, Marieta Severo, grande elenco aí, um filme Canudos. Talvez você vá assistir esse filme aí na sua aula de português, tá? E se eu quero recomendar que você assista também para a nossa aula de história aí. Isso vai ser interessante para a gente ter aí esse nosso feedback, né? Você internalizar melhor alguns conceitos. Então, atividadezinha para você, aluno do terceiro ano, assista o filme Guerra de Canudos, uma produção brasileira aí. Claro que produção brasileira, de vez em quando, você tem aí um pouco de exposição da figura feminina aí, que sempre tem nesses filmes brasileiros. Bom, o segundo presidente aí que substituiu o Prudente de Moraes, Campos Salles, 1898-1902, virada do século. Então, aí, ele foi quem fez aquele acordo entre o Brasil e seus credores internacionais para sanar as finanças e pagar os empréstimos adquiridos anteriormente, empréstimos que vinham desde a época do Império. Esse acordo foi chamado Funding-Loan, em 1902, foi costurado aí por vários ministros da Fazenda e chegou então aí a fazer essa renegociação. Essa é a principal ação do governo dele. Rodrigues Alves, 1902-1906, também outro governante aí paulista, né, que vai organizar o Tratado de Petrópolis, quando o Brasil vai comprar o Acre, tá? O Acre era da Bolívia, quem não sabia aí, Acre não era do Brasil, tá? Para consideração aí histórica, né, o Maranhão também não era do Brasil, tá? Ele foi anexado ao Brasil no século, depois da independência do Brasil, né, no século XIX, em 1823, 24, por aí assim. Inclusive tem um feriado no Maranhão, dia 28 de julho, que é o dia em que o Maranhão adere à independência do Brasil, tá? Aí, como é que era esse negócio? O Maranhão não era Brasil, o Maranhão era província de Portugal, mas tinha uma administração diferente, tá? Tinha a administração, o governo geral do Brasil e a província do Maranhão e Grão-Pará, tá? Então, nós temos essa diferença aí, tá? Diferença aí entre o governo do Brasil, que era com sede na Bahia, depois no Rio de Janeiro, e o governo do Grão-Pará e Maranhão, que a sede era em São Luís, e depois foi para Belém, tá? Então, essa questão sobre aí. E aí, em 1903, o governo brasileiro compra o Acre da Bolívia, depois de uma confusão que teve lá sobre essa questão de os brasileiros terem entrado lá no Acre, estavam povoando o Acre. O Acre pertencia à Bolívia, mas quem povoava lá era brasileiros, atrás da borracha. E eles, inclusive, decretaram a independência do Acre, né? Para ser um país, passou alguns tempos sendo um país independente, só que ninguém reconheceu isso e o Brasil acabou comprando, então, o Acre e tornando ele um território brasileiro, né? Também o convênio de Taubaté, em 1906, que previa a valorização do café. O governo comprava café para que o preço não diminuísse, tá? Então, essa é uma coisa interessante, que o governo brasileiro, ele gastava o dinheiro dos impostos para comprar o café para os fazendeiros continuarem ganhando o seu lucro, né? Veja que esse negócio de favorecer as elites, né, não é uma coisa só de agora, tá? Uma coisa já antiga também aí no nosso cenário brasileiro, tá bom? Vamos lá em frente. Na sua época, na época do Rodrigues Alves, houve aí a revolta da vacina, né? O governo brasileiro tinha aquela visão de tornar o Brasil, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade mais moderna, tá? E aí eles vamos erradicar aí essas doenças que tem para trás, especialmente aí a doença da febre amarela, né? Então, uma vez que a galerinha pensava em erradicar
a febre amarela, tinha que vacinar o povo, e a varíola também, né? E o Oswaldo Cruz era o ministro da Saúde. E aí o povo não aceitava muito bem essa questão da vacina, né? Então, imagina, hoje a gente tem aí uma série de pessoas que não aceitam a vacina por N razões, né? Mas nessa época, a razão de não aceitar a vacina eram outras, diferentes, questão cultural. Pessoal, geralmente o pessoal que ia vacinar eram homens, né? Enfermeiros. E esse pessoal, então, ele tinha que aí aplicar a vacina, né? E o pessoal não aceitava que um homem pegasse na sua mulher, né? Os homens não tinham não aceitavam isso, né? Imagina se a injeção não desse certo no braço, tinha que injetar em outro músculo, então era nas nádegas, e aí o pessoal ia mais uma vez então rejeitar esse negócio. Ninguém pega na minha mulher. E outra coisa, vacina é um sinal da besta, vai ficar a marca, né? Aquelas vacinas antigas deixavam a marca no braço da pessoa, isso é a marca da besta fera, então ninguém vai vacinar ninguém, né? Mas de outra forma, juntou essa insatisfação com a vacina, com uma insatisfação com as mudanças estruturais da cidade do Rio de Janeiro, né? Como eu disse, a ideia era modernizar a cidade. E para modernizar a cidade, vamos tirar aí os cortiços, vamos tirar aí essas construções que não são construções estruturadas, que estão no centro da cidade. Os pobres, eles faziam os puxadinhos nas casas, aí nos becos, iam fazendo um monte de... Era a favela no meio da cidade, né? Então, o governo do Rio de Janeiro mandou destruir tudo isso, né? Vamos alargar as ruas, vamos fazer avenidas largas para carro passar, nós vamos acabar com essas moradias também que está juntando muito barbeiro, está juntando muita tuberculose, febre amarela, varíola. Nós vamos tirar esses pobres daqui. Só que os pobres trabalhavam no centro da cidade. Para onde eles iam, né? Então, não, vamos para o subúrbio, só que o subúrbio é longe, não tinha os meios de transporte que temos hoje, né? Então, mesmo que tivesse os meios de transporte hoje o pessoal que mora nas zonas mais afastadas do Rio de Janeiro tem que viajar aí 2, 3 horas para ir trabalhar, tá? Então, a ideia do povo foi, então, subir os morros, que também ficavam ali na zona central do Rio de Janeiro. Então, subir os morros, com favela, até hoje nós temos essas construções irregulares, todo ano morre muita gente, favela é uma coisa onde o Estado tem pouca penetração, não tem como fazer serviços públicos ali dentro. Então, realmente um problema muito grave no Rio de Janeiro. Então, Oswaldo Cruz está aqui, o carinha, né, que fez aí essa campanha de vacinação. Pessoal, alguns viam ele como um herói, outros viam ele como um bandido. Tá? Aqui, os moradores se revoltaram contra a vacina, fizeram barricadas no meio da rua, usavam os restos de construções das demolições que estavam acontecendo no Rio de Janeiro, né? O prefeito do Rio de Janeiro queria fazer de Rio de Janeiro a Paris dos trópicos. E, então, era modernizar, abrir ruas, fazer prédios mais modernos, modernizar o posto, eliminar as doenças, o porto, eliminar as doenças, fazer transporte mais moderno, como bonde. E, então, era demolir. Então, tinha muito material de construção, o pessoal amontoava isso nas ruas e usava para jogar na polícia, né? Porque o pessoal da saúde recrutava a polícia para lutar contra, para obrigar a população a se vacinar, né? E que derrubava, aqui não é um ônibus não, tá, gente? É um vagão de um bonde. Né? Bom, substituindo então aí o Rodrigues Alves, que depois vai voltar a ser o presidente de novo, entrou o Afonso Pena. Construiu a estrada de ferro noroeste, São Paulo, Mato Grosso,
e morreu no meio do mandato, ou quase no final do seu mandato, 1909. Né? Em seu lugar, vai assumir o vice Nilo Peçanha, que vai criar aí o Serviço de Proteção Índio, primeira vez que vai ter alguém preocupado com a questão do índio no Brasil. Né? O Marechal Cândido Rondon vai estar no comando do SPI. Serviço de Proteção ao Índio no Brasil. Está aí o Nilo Peçanha, Marechal Cândido Rondon, e eles vão, então, fechar esse primeiro ciclo aqui de mandato que estava no finalzinho aí, quando eles assumiram. Bom, Hermes da Fonseca é o próximo presidente, também vinha dos militares, né? Mas aqui já estava na reserva e se candidatou como civil. Tá? No seu mandato, houve a revolta da Chibata. Né? O que foi a revolta da Chibata? E também a Guerra do Contestado. A revolta da Chibata foi um protesto contra castigos corporais que ainda existia na Marinha do Brasil. Né? Ela foi comandada aí dentro desse encoraçado Minas Gerais. O encoraçado era um navio de guerra blindado. Né? Então, ela estourou no dia 16 de novembro de 1910 e foi contra o governo exigindo mudanças aí na disciplina da Marinha, que era muito rígida. Né? E o almirante negro, como era chamado, o João Cândido, era quem era o líder desse movimento. Né? E eles tomaram os encoraçados de Minas Gerais, e aí depois passaram e tomaram o São Paulo, Deodoro e o Bahia. E esses encoraçados todos se juntam à rebelião, ameaçam detonar o Rio de Janeiro caso o governo não aceite as suas reivindicações, que era o fim da chibata, o aumento do soldo, salário, né, do pessoal, e uma melhor alimentação a bordo. Né? A Marinha era um negócio terrível, tá, gente? A Marinha, ela tinha uma disciplina muito rígida. É claro que é necessário uma disciplina da Marinha, é necessário, por quê? É necessário porque se tiver uma rebelião em alto mar, vai ser bem difícil, né? Então tem que ter mesmo uma disciplina rígida. Contudo, a coisa não era só de disciplinar dentro dos padrões que existiam até aquele tempo. Era uma questão mais de castigo mesmo, de hierarquia militar. Né? Então, o desfecho dela foi que o Hermes da Fonseca cedeu às exigências, disse que ia ter fim aos açoites e anistiar os revoltosos, só que ele não cumpriu 100% disso aqui. Né? A anistia não foi geral e restrita. Né? Ele prendeu 22 marinheiros e, após uma nova insurreição contra essa prisão, ele decretou a morte, prisão e exílio de vários dos líderes, inclusive do almirante negro aqui, João Cândido, né? Que é um dos primeiros aí a serem mártires nessa questão de revoltas políticas no Brasil, tá bom? Então, pessoal, só uma... aqui sim, vamos fechar aqui com a Guerra do Contestado, né? É uma guerra durou mais, né? De 1912 a 1916, uma disputa de território entre o estado do Paraná e Santa Catarina, e também tinha esse reflexo, essa ideia do messianismo lá do Canudos. Né? O Beato José Maria era considerado um homem enviado de Deus para salvar o povo. Esse povo ele estava no meio de uma região que era contestada por esses estados do Paraná e Santa Catarina, a região do contestado. E tinha um interesse de grandes empresas internacionais, como a Brasil Railway, uma ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Então, essa empresa ela vendeu o direito de explorar as margens da ferrovia para uma empresa madeireira canadense, a Southern Brazil Lumber and Colonization. Né? Essa empresa ela queria tirar a madeira, explorar a madeira aqui no Brasil ao longo da ferrovia. Né? Só que quando chegou nessa região aí do contestado, né, o pessoal
contestou, né? Contestou também essa questão aí, não aceitou, porque tinha que tirar esse povo, esses colonos que tinham chegado já antes da ferrovia, tirar os colonos dali, né? Então, e aí não houve acordo, houve 8 expedições do Exército, 7 derrotas do Exército, até que eles usaram até aviões contra esse pessoal que é considerado fanáticos do contestado, né? Então, vários líderes aí do Exército e da Aeronáutica foram mobilizados, e foi a primeira vez que foi usado avião aí no território brasileiro em contexto de guerra, né? E talvez a única, né? Então, nós temos um saldo aí de 20 mil mortos, é uma coisa terrível, matou todo mundo, né? É uma situação realmente esdrúxula da nossa história, mata uma população inteira para poder manter um acordo comercial, né? Então está aí a região do contestado e etc. Bom, outra coisa que estourou nesse momento foi a questão do cangaço. O cangaço vai se estender aí até a década de 40, 50, já dentro da era Vargas e da era liberal, né? Mas nesse começo aqui da República Velha, no contexto da República Velha, que ela vai se estruturar. Como é que é esse negócio da República Velha? Bom, novamente no Nordeste. O Nordeste era um símbolo dessa situação social brasileira, né? Uma situação na qual as pessoas sem terra não tinham onde trabalhar, então tinham que trabalhar nas terras do coronel, né? E esse coronel, então, abusava econômica e politicamente da população. Cedia terra para o pessoal morar, mas, em troca disso, eles tinham que trabalhar por uma diária mais barata, né? Então, além dos abusos de poder, dos abusos físicos e etc., né? Então, cria-se essa ideia do banditismo social. É uma turma que só conhecia a violência, parte também para a violência contra todo mundo, né? Contra todo mundo, né? Então, os cangaceiros não eram a favor de ninguém, né? E eram contra todo mundo, né? Contra o governo, contra algumas pessoas. É claro que tinha alguns fazendeiros que eram chamados de coiteiro que apoiava os cangaceiros. É quase que um apoio meio forçado, né? Tipo assim, não vou mexer com vocês, aí vocês não mexem comigo, tá? Então é um negócio assim de respeito recíproco, né? Então, é uma forma de contestação social. Lampião foi o principal cangaceiro. Até 1938, o cangaço estava aí no auge no sertão nordestino, né? Dá muita discussão aí nesse negócio. Tá aí o Lampião, né? Era um cangaceiro mais famoso, né? Aí está um bando de cangaceiros. E outra coisa que cresceu muito nesse cenário foi a figura do Padre Cícero, tá? Que era aliado dos coronéis, mas, ao mesmo tempo, também um cara que fazia muito serviço social, dava muita comida para o povo, né? Então, é aquele negócio do pai de todo mundo, né? Um paternalismo. Então, o Padre Cícero Romão de Almeida, Juazeiro do Norte, no Ceará, muitas obras sociais, apesar do apoio ao latifundiário, aliado político da família Alcioli, que é aí a raiz desses Gomes aí do Ceará, tá? Ciro Gomes, esse pessoal tudo, família, eles são ligados à família Alcioli, que são latifundiários, aí vem desde o século XIX, aí dominando a política no Ceará. E não é à toa que aqueles caras têm aquele jeitão assim meio de coronel, né? Então, esses carinhas aí, todos eram apoiados pelo Padre Cícero. Ao mesmo tempo em que ele
apoiava os caras que faziam a miséria acontecer, ele fazia também obras sociais, atendendo aqueles mais carentes, então distribuía comida todo dia para dezenas, centenas de pessoas ali na sua comunidade, a sua igreja. Por isso ele é considerado um verdadeiro santo, um lugar que as pessoas têm fome, quem dá comida para eles é santo, é alguém realmente divino, né? Então, até hoje, Padre João Batista é, dentro do catolicismo popular, um santo, apesar de não ser reconhecido oficialmente pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica é mais mística do que social, né? Então, nós temos aí... E também porque essa associação entre o Padre Cícero e o pessoal mandatário aqui desse período aí. E essa questão não foi só o Padre Cícero. O Padre Cícero é só um exemplo, mas nós temos aqui na nossa própria região também exemplos de padres que exerceram essa função política, essa função de amparo social. Aqui na nossa região, Tocantinópolis, tem o Padre João da Boa Vista, que também tinha esse mesmo perfil do Padre Cícero aí. Adorado por alguns, odiado por outros, né? No caso do Padre João de Tocantinópolis, ele também tinha o lado de violência também, ele também tinha os seus cangaceiros, também tinha os seus jagunços, a sua milícia também nesse instante aí, tá bom, gente boa? Então, esses conflitos todos aí são chamados de guerras sociais, revoltas sociais, e, de certa forma, contestou o modelo político que se estava, então, determinando aí durante todo esse tempo. Tá? Valeu, um abraço, até a próxima aula. Tá? Até a próxima aula. Um abração a todos aí. Estamos encerrando, então, esse nosso momento aqui por agora.